Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe e hoje nós vamos aprender sobre o present tense, ou seja, o tempo verbal do presente. O tempo verbal do presente nessa nossa primeira etapa vai se dividir em duas partes. O simple present vocês já aprenderam anteriormente na unidade 1. Então nessa unidade 2 nós vamos confrontar o uso do simple present com o present continuous, ok? O simple present ou present simple, tanto faz, tá gente? Ele expressa ações que se repetem, né? Rotina, hábito. Então, olha só, no exemplo nós temos ali, I travel to Canada every year. Então, eu viajo para o Canadá todo ano. Gente, atenção na locução, na locução de tempo aí, né? Adverbial de tempo. Every year, todo ano. Então, isso indica para a gente o quê? Um hábito, ok? Se você faz uma coisa todo ano, você já está dizendo que essa ação se repete várias e várias vezes, né? Num determinado momento de tempo, né? Nesse caso, todo ano. Então, aqui só pode ser o simple present, ok? Nós temos o mesmo exemplo ali embaixo, só mudei o sujeito para he, né? Ele viaja para o Canadá todo ano. Então, esse he aí é a terceira pessoa do singular. E aí vem aquela regrinha que a gente já falou, né? Você vai acrescentar s no final dos verbos e es no final daqueles verbos que terminam com as letras S, SS, SH, CH, O, X e Z, correto? Então, nesse caso foi o S porque termina com L, ok? Só relembrando. Vamos lá. O present continuous. O present continuous ou present progressive, né, ele expressa ações que estão em andamento, né, que ainda não acabaram, que estão acontecendo nesse exato momento que a gente está falando, ok? Então, no exemplo, está escrito I can't talk now. I am driving. Então, eu não posso falar agora. Eu estou dirigindo. No segundo exemplo, diz I am working right now. Eu estou trabalhando exatamente agora, né? Bem agora. Para enfatizar, o right aí está para enfatizar o now, que indica o tempo, é uma locução de tempo também, né? Que aí a gente tem que prestar atenção nesses elementos, que eles estão sempre para ajudar a gente. Tem nada de cima, tá ali, now, eu não posso falar agora, né? Por quê? Porque ele está fazendo alguma coisa nesse exato momento, né, que exige a concentração dele. Então a gente tem que prestar atenção nesses elementos que eles sempre vão indicar para a gente o que a gente tem que usar. Ok? Vamos falar agora sobre algumas estruturas. Né? A estrutura do Simple Present na negativa, a gente sabe que vai ser sujeito, mais o verbo auxiliar do, mais o not, mais o verbo principal. Ok? E aí nós podemos falar don't ou do not. Ok? Como nos exemplos. I don't ou do not work on weekends. Eu não trabalho nos finais de semana. No segundo exemplo, he does not like her. Ele não gosta dela. Gente, presta só atenção aí de novo na terceira pessoa do singular, né? He, que pode ser she ou it também, né? Eu troquei aí, né, o sujeito justamente para a gente ter essa ideia, né, de como utilizar o verbo auxiliar. Ele vai sofrer a alteração daquela regrinha, né? Da regrinha da terceira pessoa do singular. Né? O verbo não. O verbo, vocês podem perceber que like ficou intacto, ele continuou igual, ele não teve acréscimo de S. Quem teve o acréscimo aí foi o do, que como termina em O, recebeu ES, né? Por causa da regrinha. Então, sempre ficar esperto nisso também, para não errar. Present Continuous vai ser o sujeito mais o verbo to be, mais not, mais o verbo principal com o sufixo ing, tá? Que indica o gerúndio, né? Que indica essa ação em andamento. Então, olha só nos exemplos. Stop it, pare com isso. Aí a pessoa responde, I'm not doing this. Eu não estou fazendo isso, tá? Então, gente, am, verbo to be, not, ok? A negativa que a gente precisa, do verbo principal mais o ing, o sufixo aí, né? Então, vira doing, fazendo, né, essa ação em andamento, ok? Mesma coisa na de baixo. He isn't ou is not working anymore, né? Então, ele não está mais trabalhando, tá? O ing com o verbo work
torna em trabalhando, uma ação que está em andamento, né? Nesse caso, não está mais, né? Pelo final anymore, que indica mais, né? Ele não está trabalhando mais, ok? O mais negativo. Vamos lá para a próxima estrutura, a interrogativa, o simple present, né? O presente simples, verbo auxiliar do, mais sujeito, mais verbo principal. Então, nós temos que colocar o auxiliar na frente do sujeito. Ah, mas o sujeito é a terceira pessoa. Não interessa. O do vai virar does e vai entrar na frente. Correto? Terceira pessoa do singular. Olha só nesse exemplo aí. Do they know about it? Eles sabem sobre isso? Reparem que they é terceira pessoa, mas é do plural, tá? Por isso que é importante a gente lembrar, porque na de baixo diz Does she like me? Ela gosta de mim? Então, ela, she, terceira pessoa do singular. Por isso vira does, ok? Importante lembrar isso aí. E reparem que o verbo continua intacto. Ele vai ficar na sua escrita normal, sem qualquer alteração. Present continuous, né? Verbo to be, mais sujeito, mais verbo principal, mais o sufixo do ing. Então, olha só como é que vai ficar. Are you listening to me? Você está me ouvindo? Né? O are ali, o are é conjugado pelo you, né? O sujeito, né? O verbo to be, se lembra? Conjugado aí, you are, né? Vira are you na interrogativa. E aí você coloca o verbo mais o ing, listening, né? O verbo listen vira listening, ok? Mesma coisa na de baixo. Is he doing his homework? Ele está fazendo o seu trabalho de casa. Is, conjugado pelo, é o verbo to be conjugado pela terceira pessoa do singular, he, ok? Do, verbo principal, mais ing. Is he doing this, his homework, ok? Então, bem simples, bem fácil. Agora vamos praticar alguns exercícios. Vamos lá? Question number 1. Questão número 1. Complete correctly. Então, vamos completar corretamente as frases. Vamos lá? Letra A. I am right now. Eu sou ou estou bem agora, né? Então, o verbo que ele pede é o to study, está na sua forma infinitiva, né? Estudar, né? Então, a gente vai pegar o estudar e vamos aplicar aí. Reparem que tem o verbo to be antes, am, já conjugado por I, ok? Então, a gente já sabe também pela locução verbal, adverbial de tempo lá no final, right now, bem exatamente agora, que se trata do present continuous, ok? Está no exato momento que se fala. Então, I am studying right now. B. She good at playing soccer. Ela boa em jogar futebol. To be é o verbo, né? Então é o verbo ser ou estar. Gente, boa em jogar futebol. Então ela é boa em jogar futebol. Como é que é o é? Simplesmente conjugar o verbo to be para a terceira pessoa. She is good at playing soccer. Ok? Também reparem que não há nenhum indicativo, né, de tempo ali para indicar que é no exato momento que se fala. Ok? C. They are at night. Eles estão à noite. Gente, aí ele pede o verbo to work, né? O verbo trabalhar. Mas ele pede o not antes. Então é na negativa esse verbo. Como nós vamos fazer? Reparem que o verbo ali, are, né? O verbo to be, já está antes. Então, óbvio que aqui será o present continuous. Ok? E na negativa, nós sabemos que ele não utiliza o verbo auxiliar. Ele vai colocar o verbo to be na negativa. Então, vai ficar aren't ou are not working. Olha lá. They are not working at night. Eles não estão trabalhando à noite. D. Is she to him? Ela está com ele. To talk é o verbo falar. Então, ela está falando com ele, né? Pela lógica, nós vamos ver isso, mas é só vocês olharem ali o verbo to be deslocado na frente do sujeito, né? Is she, né? Então, já sabemos que é talking, o verbo vai ficar, né? Falando. Question number 2. Choose the alternative which completes the sentence below. Então, escolha a alternativa que completa a sentença abaixo. Olivia her uncle every weekend. Então, a Olivia, o tio dela todo final de semana. Gente,
prestem atenção na locução adverbial de tempo aí. Every weekend. Todo final de semana. Todo final de semana. Então é um hábito, uma rotina. Só pode ser o present simple, ok? E a Olivia é a terceira pessoa do singular, porque pode ser substituída pelo pronome feminino, né? She. Então, sabemos que o verbo visit, que foi dado aí para a gente nas alternativas, vai ter que ser visits, ok? Porque é a Olivia. Então, Olivia visits her uncle every weekend. Vamos checar? Perfeito. Então, gente, por hoje é só. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, ok? E até a próxima.